Olá, no último Diálogos provocados pela Gaudium et Spes do Vaticano II, a gente terminou a nossa conversa perguntando como viver com decência no hoje da história diante de tantos dilemas que dilaceram a pessoa humana e a fazem como objeto? A Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, é uma tentativa de dialogar com o mundo atual, o mundo moderno, atualizando o Evangelho para que possamos achar alternativas possíveis de vida digna. Alternativas estas que são propostas pelo anúncio do Reino de Deus por Jesus Cristo. E nós vamos recuperar o que nos diz este valioso documento. A Gaudium et Spes, em sua primeira parte, ao expor sobre a doutrina sobre a pessoa humana, apresenta uma síntese antropológica em que ressalta a subjetividade do ser humano. E esta subjetividade capacita, a seu modo, para que o ser humano possa ser o centro do universo, ainda que sempre sobre o senhorio absoluto de Deus em Cristo e apesar das feridas do pecado. Então, ao falar da pessoa humana e de sua subjetividade, este documento destaca uns componentes fundamentais, como a liberdade, a autonomia, a igualdade, a fraternidade, a dignidade e a autoridade invioláveis da intimidade da consciência moral. São componentes situados no marco da dimensão comunitária da pessoa humana. É importante destacar a dignidade íntima, a consciência moral deste sujeito humano. E diz assim o texto para nós: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei escrita por Deus em seu coração, e obedecer a ela é a própria dignidade do homem, que será julgado de acordo com esta lei. A consciência é um núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a voz de Deus. E pela fidelidade à consciência, os cristãos se unem a outros homens na busca da verdade e na solução justa de inúmeros problemas morais que se apresentam, tanto na vida individual como social. E acontece não raro que a consciência erra, por ignorância invencível, sem perder, no entanto, a sua dignidade. A Gaudium et Spes 16. Buscando discernir o bem, fazer e acolher a verdade. E essa doutrina conciliar responde então a essa exigência dessa modernidade de que a moral não pode vir simplesmente de fora sobre a pessoa humana, como algo exterior que o submeta, mas deve de alguma forma partir também de dentro dela. Por isso a evangelização se dá na prática do testemunho da fé vivida. É a lei inscrita por Deus no coração de cada ser humano, que é uma voz da interioridade, uma cumplicidade interior, uma capacidade de acolher as normas objetivas da moral, sem ferir a dignidade, a inviolabilidade da íntima consciência moral, cujo primado deve prevalecer sempre na decisão moral. Ou seja, a pessoa deve sempre seguir a sua consciência, supondo-se que procurou formá-la retamente, também à luz da moral objetiva. E essa lei interior inscrita no coração de cada pessoa nos remete justamente ao que a modernidade chama de autonomia do homem. Ou seja, ninguém pode submeter a pessoa, porque ela é sujeito e não objeto. E nenhuma norma lhe pode ser imposta simplesmente de fora, pois seria uma arbitrariedade, uma escravização. Contudo, ele tem uma lei interna, no íntimo da sua consciência, que deve sempre seguir. Então está aí a tarefa da nossa igreja: formar a pessoa humana para que ela tenha essa consciência reta, que aprenda de dentro, pela sua liberdade, os valores do Evangelho. O Evangelho não é regra, não é lei, mas é a liberdade que Deus nos mostra de vivenciarmos um projeto feito com muita ternura, com muita compaixão para cada um de nós. Fique com Deus.
Tchau para você.